Olá, tudo bem? Estou eu aqui de novo, Amanda do AJR. Não, peraí, volta tudo, volta. Pois é, meus queridos, eu postei o vídeo falando da história, mas não postei o vídeo falando do desenho. Então esse vídeo agora é pra falar especificamente do desenho. Desenho? Não, pintura. Pra quem não sabe, o tipo de esboço que eu tô utilizando nesse desenho é esse daqui. Se chama decalque. É literalmente, você imprime a referência e copia ela. Ou você faz o desenho, como eu fiz esse daqui, gente, autoral. Passa o grafite atrás, literalmente você pinta bem de grafite atrás do desenho, ou coloca uma folha à parte com o desenho, escolhe a folha padrão que você quer fazer o seu desenho, que você realmente vai ser a folha final, coloca o desenho com o grafite em cima desta folha e, pelo amor de Jesus Cristo, prende a folha, porque senão vai sair tudo errado. Prende bem, aqui eu prendi mal, mas prenda bem e você vai cobrir o seu desenho novamente. Real, em cima da folha que você quer. E como mágica, você vai ter um desenho na folha. Só que esse daí já tá com nanquim, tá? Mas vai ficar o desenho, a marquinha do desenho. Mas não coloca muita força, porque senão vai dar bosta. Pronto, você aprendeu como fazer um decalque. É, gente, é isso. Por quê? Porque no desenho realista, você vai se importar mais com sombra, luz e as cores que você vai utilizar nele, principalmente se for colorido. Nesse caso, a referência está na descrição e as cores que eu tô utilizando também. Agora vamos lá para o desenho em si, galerinha. Separa o material que eu deixei aí. Caso você tenha as cores parecidas, separa também. Caso você tenha um lápis da atriz, são essas cores que eu coloquei. E as numerações. E vamos começar pelos olhos, como sempre, né, galera? Eu adoro começar pelos olhos do desenho. Eu comecei marcando logo com preto. Como a região dos olhos dela é bem escuro, principalmente desse lado que eu comecei a fazer, eu optei por começar pelo preto. Mas se você não tem segurança e tem medo de escurecer demais, começa por um sépia. Tá? Coloca um sépia assim, faz as marcaçõezinhas, depois você vai engrossando a pintura. Mas como eu tô trabalhando com o lápis da atriz, esse daí preto não é da atriz, porque o meu da atriz acabou, gente. Meu preto acabou, que é 1000 vezes melhor do que esse que eu tô usando. Mas você começa devagarzinho, marcando devagarzinho, com movimentos circulares, como você tá vendo aí, como eu tô fazendo, que vai dar super certo. Agora no desenho, depois do preto, eu utilizei o 012, que são os tons de pele da atriz. Utilizei o 007 e o 008 para poder dar um pouquinho dessa, tipo, fazer uma sombra um pouquinho mais clara e um pouquinho mais escura, que envolve a parte do olho dela. E faça sempre com movimentos circulares, tá? E prestando bastante atenção na referência. De preferência, a referência do ladinho de você, para você prestar atenção nas cores que estão sendo utilizadas. Depois, eu passei um pouquinho do cinza quente também, que eu vou utilizar nessa região dos olhos. E um pouquinho de preto. Sempre assim. Eu passo as cores iniciais de cada regiãozinha daquela parte que eu estou desenhando. Depois eu vou só fazendo outras camadas da mesma cor para poder ficar mais forte e mais viva. Na região dos olhos eu só passei o cinza quente, um pouquinho do preto, o 008. Depois eu vim de novo com 12, vim com preto, principalmente nessa região onde tem uma sombra aqui do cabelo dela, né? E nesse desenho a gente tem uma luz específica que é a luz roxa ou violeta. Nesse caso eu utilizei o violeta mesmo para poder fazer essa iluminação. Eu também utilizei o lavanda nessa região da iluminação, muito 012, e praticamente fui repetindo as coisas que eu já tinha utilizado. Nessa partezinha eu usei o 07 e o salmão também em toda a região, porque é um pouquinho mais rosada. O 09 para fazer essa mesclagem de cores e o nude. Gente, eu utilizei bastante o nude. O nude foi praticamente a base da pele dela do lado, eu não sei, do lado esquerdo? Não, do lado direito dela e do meu lado esquerdo. Depois eu comecei a fazer do outro lado. Utilizei também um pouquinho do lavanda e uma regiãozinha ali eu não pintei. Vocês estão vendo que tem uma parte que tá branquinha? Pois é, eu simplesmente não colori. Aí eu fui fazendo os degradês com as cores que eu já tinha utilizado. Que as cores do rosto mesmo que eu deixei aí. Gente, tá tudo separadinho aqui embaixo na descrição. Aí eu já tô passando o 09, o 08, o salmão. E meio que só colocando as camadas por cima do que eu já passei para deixar mais escuro. E as sardas da Wandinha eu acabei fazendo com o lápis 09 e o 07. Acho que foi o 09 e o 07.
fazendo umas pequenas manchinhas no rosto, tipo, bem pouquinho, só esfregando o lápis no papel e depois passando uma borrachinha por cima. Uma borrachinha que eu tenho pequenininha, passei por cima. Caso você não queira passar borrachinha, você passa bem leve, até pode ser até antes da pintura ou então depois. E passa um lápis branco por cima ou um lápis mais clarinho por cima, que dá muito certo. No nariz, eu também utilizei o 001, tá? Desse lado, eu já tô utilizando umas corzinhas um pouquinho mais claras do que a que eu utilizei do outro lado. A boca dela, eu comecei fazendo com pouquinhos detalhes, depois fui aumentando. Eu utilizei a 08, o Bordeaux e o vermelho escuro. E um pouquinho de preto também no fundo. Gente, o vermelho escuro deu todo um toque diferente pra cor da boca dela. Eu utilizei bastante o preto também nos lábios dela pra deixar esse tomzinho mais escuro na área que tava fazendo essa sombra. Utilizei bastante lavanda também nessa região e o 012. Na regiãozinha do queixo dela. No outro lado, eu já utilizei os tons mais claros dos marrons que eu separei. Então, foi o 07 e o 09. E, gente, não tem tanto segredo assim. É fazer em camadas. Faz em camadas que dá certo. Não passa direto uma cor muito forte, porque é bem provável você não conseguir fazer uma mescla de cores legal. E no lado mais claro, eu utilizei também foi o nude. De um lado eu utilizei o bege, do outro eu utilizei o nude, que é mais rosado, né? Que era mais o tom do lado. E utilizei o 02 também, praticamente todo o rosto, como se fosse um blender. E no pescoço eu fiz as mesmas mesclas de sombra que eu fiz no rosto. E é isso, galera. Não tem tanto segredo. Faz com calma o teu desenho. Utiliza camadas e vai com toda a paciência desse mundo, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um cheiro pra você. Um beijo no sovaco e até a próxima. Bye!